Meu nome é Lianca, tenho 35 anos e acabei de comprar chocolates de Dia dos Namorados para mim mesma. Quando meu marido perguntou sobre os deles, respondi: desculpe, quando fui à loja planejava comprar alguns para você, mas me distraí comprando para mim e acabei esquecendo. Vou enviar-lhe uma boa tequila depois. Agora vivo em um lar repleto de amor, levando uma vida despreocupada, mas quando era jovem, odiava estar em casa. Não me sentia assim até que minha irmã mais nova se tornou consciente do seu entorno. Tenho uma irmã chamada Neia, 2 anos mais nova que eu. Mesmo quando bebê, ela já tinha traços bem definidos e todos esperavam que ela crescesse para se tornar uma beleza. Alguns anos depois, minha irmã, que havia crescido para ser ainda mais bonita do que todos esperavam, tornou-se modelo infantil, encorajada por nossa mãe. Quando digo modelo infantil, eram apenas aparições menores, como fazer parte de um grupo em comerciais locais de construção ou ter seu perfil exibido em folhetos de eventos locais. Não era como se fosse uma atriz infantil famosa que todos reconhecessem, mas para nossos pais, até os pequenos feitos da minha irmã eram motivo de orgulho. Eles a mimavam, carregando-a como um acessório. Não é preciso dizer que seu interesse em mim diminuiu proporcionalmente. Veja, seja por causa de genes recessivos ou o que fosse, eu saí parecida com minha avó paterna, com uma estrutura óssea maior, completamente diferente da minha irmã, que nasceu com o rosto pequeno e membros finos, típicos das crianças modernas. Não apenas herdei a pior parte em termos de estrutura óssea, como também era a única gordinha em uma família de pessoas magras. Todos nós comíamos o mesmo, e eu quase nunca beliscava entre as refeições, porque estava ciente de ser diferente da minha família. No entanto, por que eu era a única assim? Era assim. Quantas vezes invejei a aparência da minha irmã, mas mesmo quando criança, eu entendia que não fazia sentido me comparar aos outros. Eu sou quem sou, pensei, deveria desenvolver meus próprios pontos fortes, mas meus pais negavam minha mera existência. Bem, o primeiro filho é como uma peça de prática, saiu terrível. Não lembro quando, mas acabei ouvindo meus pais bêbados falando mal de mim enquanto tomavam uma bebida noturna na sala. Nem preciso dizer que essas palavras lançaram uma longa sombra sobre meu coração, me fazendo pensar, sou apenas um protótipo falho. Minha bela mãe era uma pessoa confiante em sua aparência e se preocupava com sua imagem, não importava o quanto envelhecesse. Teria sido bom se ela se preocupasse apenas consigo mesma, mas também era rígida com os outros. Falava o quão nojento era quando uma vizinha saía para jogar o lixo cedo pela manhã, sem maquiagem, vestindo uma camiseta e calças de pijama, olhando-a com desprezo. A propósito, essa vizinha era mãe de quíntuplos. Aparentemente, o marido dela ganhava muito bem, mas quase nunca estava em casa. Em vez disso, alguém que parecia ser a mãe do marido a visitava frequentemente, e às vezes podíamos ouvir gritos de raiva. Pensando nisso como adulta, provavelmente ela estava sendo maltratada. Mesmo do ponto de vista de uma criança, sempre parecia estar passando por tempos difíceis. O que há de errado em estar sem maquiagem, vestindo uma camiseta e calças de pijama enquanto se cria filhos sozinha e enfrenta inúmeras dificuldades? Ela deveria ser elogiada por conseguir manter as tarefas da casa em dia, apesar de tudo isso. Mesmo quando criança, eu achava minha mãe insensível, incapaz de considerar as circunstâncias das outras pessoas. Era triste, mas natural, que uma mãe assim não me achasse bonita com minha aparência pouco atraente. Quando entrei na escola primária e cheguei à idade de receber uma mesada, minha irmã recebia 200 de mesada, enquanto eu não recebia nada. As diferenças se tornaram cada vez mais evidentes. Por exemplo, quando tínhamos pratos cozidos nas refeições, a porção da minha irmã estava sempre cheia de carne, enquanto a minha estava cheia de verduras que minha irmã não gostava. A propósito, eu também não gostava dessas verduras. Meu pai não dizia nada sobre o comportamento da minha mãe, e minha irmã, que naquela época já devia ter percebido que havia algo errado na nossa família,
parecia até desfrutar da minha posição precária. Não havia um único aliado para mim naquela casa. Além disso, quando minha irmã quebrava algo, ela não era repreendida, mas quando eu fazia o mesmo, era severamente castigada. Frequentemente me diziam: "Você não é a irmã mais velha", e me tratavam como a culpada. Até com as roupas, é comum que as peças passem da irmã mais velha para a mais nova, mas na nossa casa, as roupas que minha irmã não queria ou que ficavam pequenas viravam minhas. Como resultado, eu sempre usava roupas apertadas, com mangas e bainhas curtas. Já era ruim o suficiente ser ossuda e gordinha, mas usar roupas apertadas piorava ainda mais. Claro, isso se tornava motivo de piada entre meus colegas de classe. Até minha mãe, que me vestia com roupas que não me cabiam, ria de mim com desprezo, tanto em casa quanto fora. Constantemente me diziam: "Sua irmã é tão linda, não é?" Conforme isso continuava, minha personalidade, que deveria ter sido alegre, foi se obscurecendo gradualmente. Mesmo ao interagir com amigos, eu frequentemente tinha pensamentos como: talvez essa pessoa ache que sou feia, ou talvez secretamente queiram ser amigos da minha irmã, em vez de mim. Agora sei que isso pode parecer estranho, mas na época era assim que eu me sentia. Com esses pensamentos negativos, não havia como minhas relações darem certo, e gradualmente fui perdendo amigos. Mas, em vez de me sentir deprimida por isso, preferi me isolar. Estava cansada de interagir com as pessoas enquanto duvidava dos sentimentos delas. Era mais confortável ficar sozinha. Passei meus dias sombrios no ensino fundamental e no início do ensino médio assim, e quando estava prestes a entrar no ensino médio, ocorreu um incidente. Descobri que meus pais não haviam pago minha taxa de inscrição para o ensino médio. Originalmente, meus pais não tinham a intenção de me mandar para o ensino médio. Eles queriam usar o dinheiro para as aulas de dança e atuação da minha irmã, em vez de gastá-lo com minha educação. No fundamental, consegui persuadi-los e finalmente obtive uma promessa: se você passar no exame de ingresso para uma escola pública, deixaremos você ir. Naquele momento, as atividades de entretenimento da minha irmã tinham aumentado e meus pais me pressionavam para fazer mais tarefas domésticas. Em meio a essa vida ocupada, estudei desesperadamente e passei no exame de ingresso para uma escola pública, como meus pais haviam indicado. Pensei que agora tudo ficaria bem, e mesmo sendo apenas uma criança, confiei nos meus pais e me senti aliviada. Mas isso foi ingenuidade. Aqueles não eram meus pais, eram apenas monstros que me deram à luz. Minha mãe disse: "Taxa de inscrição? Ah, esqueci disso, mas tudo bem, você não precisa ir para o ensino médio. Com essa sua cara, você não terá uma vida decente, esteja educada ou não." Ela disse essas coisas sem nem se desculpar. Meu pai e minha irmã ouviram isso e aplaudiram, rindo às gargalhadas. Como percebi tarde demais que a taxa de inscrição não havia sido paga, tive que desistir de entrar no ensino médio. Claro, eu poderia ter trabalhado meio período, economizado dinheiro e entrado no ano seguinte, mas simplesmente não consegui fazer isso. Era como uma síndrome de esgotamento. O caminho pelo qual eu havia estudado desesperadamente, seguindo as instruções dos meus pais, foi abruptamente fechado e eu simplesmente senti que não me importava mais. Só conseguia pensar em pensamentos sombrios, como, mesmo que eu tivesse uma boa educação, ninguém me amaria de qualquer forma. Além disso, por que os adolescentes tendem a ficar tão negativos? É bom que você não precise ir para a escola, pode fazer as tarefas domésticas à vontade, disse ele com sarcasmo. Mas eu estava tão desiludida que pensei que talvez esse tipo de vida estivesse bem. Eu não tinha vontade de trabalhar meio período, nem tinha energia para pensar em sair de casa. Olhando para trás agora, eu provavelmente estava à beira de uma doença mental. Eu passava meus dias como um robô, apenas fazendo o que meus pais mandavam. Então, um dia, meu pai falou de repente: "Amanhã é seu aniversário de 16 anos, não é?" "É sim", respondi.
Recentemente, meu pai estava me ignorando completamente, então não pude evitar sorrir um pouco, feliz por ele mencionar meu aniversário. Meu aniversário sempre tinha sido ignorado todos os anos, mas eles comemorariam este ano? Seria porque eu estava trabalhando duro nas tarefas de casa? Meu coração se encheu de uma leve expectativa. Então ele disse: "Se apresse e case logo. Uma filha feia e inútil que gasta dinheiro é um incômodo." Meu pai casualmente exigiu que eu me casasse, como se estivesse me dizendo para ir até a loja da esquina naquele exato momento. Eu fiquei perplexa, de olhos arregalados, sem conseguir falar e completamente desconcertada. Meu pai, sem nem ao menos me olhar, disse: "Melhor você se casar amanhã, imediatamente." Ele disse algo tão irracional que eu mal conseguia entender. "Espera, o que quer dizer, papai?" "Há alguém com quem quero me aproximar para ajudar no trabalho da Neia. O filho de alguém relacionado a uma agência de entretenimento quer se casar." "Mas por que casamento de repente?" Eu animei a conversa em uma festa de bebidas, dizendo que nossa filha mais velha parecia gostar da foto do filho. Então isso virou uma conversa sobre casamento. Eu senti um desgosto que nunca tinha sentido antes ao ver meu pai falando de maneira tão animada. Eu nunca tinha visto a foto de tal homem, e meu pai estava falando em vender sua filha com um sorriso. Além disso, não havia como o homem aceitar casar-se com uma mulher que ele nunca havia visto. Não nesta época. Achei tudo incrível. Mas então, ele disse: "O filho parece ter gostado de sua foto também. É um milagre que alguém goste de você com essa aparência. Você deveria estar feliz." Finalmente, ele olhou nos meus olhos e sorriu amplamente. Eu fiquei sem palavras. "Gostou de mim? Isso é impossível, porque todos sempre me disseram que minha aparência é decepcionante", pensei. "Ele deve ser uma pessoa realmente horrível. Talvez tenha tido muito pouca conexão com mulheres ou qualquer uma serviria. Ou talvez ele esteja planejando algo ainda pior." Não conseguia deixar de pensar que havia algum motivo oculto. Tentei dizer não. "Mas se você for egoísta, vou te expulsar", disse meu pai. Ameaçada, tudo o que pude fazer foi ficar em silêncio, e assim fui forçada a me casar. Minha irmã me viu passar por isso, aplaudindo e rindo com grande satisfação. Foi um momento em que amaldiçoei minha própria fraqueza e o fato de ter nascido nessa família, do fundo do meu coração. E foi assim que terminei legalmente casada com o filho de alguém, importante ou não, nem sei. Fui levada à força para o que disseram ser um novo lar, preparado pelos pais do homem que eu nunca havia conhecido, e lá conheci o homem pela primeira vez. Estevão, meu marido, que era 10 anos mais velho que eu, era um homem de aparência muito comum. Não era exatamente sombrio, mas lhe faltava vitalidade. Eu mesma não sou uma beleza, então não posso dizer muito, mas ele não era alguém com quem eu pudesse imaginar me apaixonar. Parece que ele também tinha uma má relação com seus pais, e meus sogros disseram: "Estamos contentes também, porque este rapaz estava no nosso caminho." Pareciam felizes que seu filho tivesse saído de casa com esse casamento. Pensando nisso, me senti muito vazia e triste, percebendo que ambos estávamos sendo descartados na forma de um casamento. Assim começou minha vida com meu marido, após um casamento indesejado. Durante o primeiro mês, não houve conversa, exceto pelos cumprimentos de manhã e à noite. Até comíamos separados, e eu tentava evitar encontrá-lo tanto quanto possível. Mas um dia, meu marido disse algo assim: "Sei que você não tem uma opinião favorável sobre mim. Provavelmente foi forçada a este casamento pelos seus pais, certo?" Isso era verdade, mas eu hesitei, insegura se deveria responder honestamente que sim. No entanto, meu marido pareceu entender tudo pela minha reação e sorriu, dizendo: "Você não precisa responder se não quiser, mas eu realmente gostei de você quando vi sua foto. Isso é mentira. É impossível que alguém goste de mim." "Minha irmã é muito mais bonita", respondi incrédula. "Não senti uma conexão quando te vi."
Depois de me casar com você, sinto isso ainda mais fortemente. Talvez seja porque nossas circunstâncias são semelhantes. Fui atraído pelo que há dentro de você, disse meu marido, olhando diretamente nos meus olhos. Eu fiquei sem palavras, sentindo incredulidade, mas os olhos dele não pareciam estar mentindo. Sem nunca ter experimentado sequer o meu primeiro amor, eu estava simplesmente confusa, me perguntando se esse tipo de amor existia. Se você não gostar, pode se divorciar de mim com base no seu julgamento. Já preparei os papéis do divórcio também. Mas, se estiver de acordo, por que não começamos como amigos em vez de como um casal? Ainda mantenho em segredo que senti um pequeno frio na barriga quando meu marido sorriu timidamente. Mas é verdade que, naquele momento, quando eu estava na defensiva contra a palavra casal, a compaixão e a gentileza dele ao sugerir que nos tornássemos amigos me fizeram pensar que talvez valesse a pena enfrentar essa relação. Depois disso, começamos a comer juntos. Não fizemos nenhum acordo especial, e mesmo após conhecer a bondade do meu marido, eu não tinha coragem de me aproximar dele de repente. Mas, à medida que gradualmente começamos a ter conversas sobre o clima ou a temperatura, além de apenas cumprimentos, e passamos a conhecer as preferências um do outro, estar juntos deixou de ser desagradável. Senti que a barreira invisível entre nós estava se dissolvendo. Antes que eu percebesse, nos tornamos um casal que comia junto e assistia TV juntos. Na verdade, ambos gostávamos de livros e tínhamos muitas coisas em comum. Como meu marido disse primeiro, nós, que havíamos sido tratados como incômodos por nossos pais, compartilhávamos valores e formas de pensar semelhantes. E estar juntos era mais confortável do que estar com qualquer outra pessoa. Depois de vivermos juntos por 1 ano, 2 anos, e no nosso 4º ano, recebi uma proposta dele e, finalmente, nos tornamos um casal casado de coração. É estranho propor quando já estamos legalmente casados, não? Eu disse. Está tudo bem. Afinal, éramos um casal estranho desde o início, ele respondeu. Cuidadosamente, percorremos todos os passos que havíamos pulado, namoro, proposta, tudo. Mesmo depois de 10 anos, nossos pais nunca vieram nos ver e vivemos pacificamente, até tendo filhos. Minha vida não era tão ruim, afinal. Enquanto vivia feliz, pensando nisso, as notícias informaram que uma famosa celebridade havia sido presa pela polícia. Parece que outra celebridade, envolvida com essa pessoa famosa, também poderia estar ligada ao crime, e todos os dias a televisão estava cheia de artigos de fofoca. Isso deveria ser um mundo sem relação conosco como casal, mas, entre os muitos nomes mencionados, estava o nome da minha irmã. Embora seu título fosse atriz, atualmente ela não tinha trabalho e mal fazia atividades no entretenimento. No entanto, ela ainda estava afiliada a uma agência e ocasionalmente fazia trabalhos como figurante. Embora sua fama como atriz fosse quase inexistente, sua notoriedade como criminosa estava agora em ascensão. Havia uma foto dela entrando em uma loja cheia de homens suspeitos, colada atrás de uma famosa atriz que era sua sênior na agência. Embora ela tenha conseguido evitar ser capturada por atos criminosos, qualquer um podia ver que ela estava claramente envolvida. A pessoa que divulgou essa foto foi uma colega de classe da minha irmã, que trabalhava em um clube noturno. Aparentemente, essa colega sempre odiou minha irmã e, quando a viu entrando na loja por acaso, tirou uma foto em segredo e disse aos amigos: "Parece que ela está fazendo algumas loucuras." A foto se espalhou imediatamente e alguém a vendeu para uma revista, o que levou a esse tumulto. Como irmã dela, tudo o que pude dizer foi: "Não creio." Pensei que não tinha mais nenhuma conexão ou relação com isso, ou pelo menos acreditava nisso, até que meus pais apareceram repentinamente na nossa casa. Assim que abri a porta, disseram: "Ajude-nos, Lianca." Minha mãe se agarrou a mim com lágrimas nos olhos, apoiada por meu pai. O que aconteceu? Minha mãe, que deveria ser tão bonita, agora estava abatida, com o cabelo danificado e ralo.
O que estão fazendo aqui? Não tenho motivo para ajudá-los. Sou a única a quem podem recorrer. Vendo minha expressão confusa, meu pai começou a falar. Deixe-me explicar. Aparentemente, minha irmã havia sido presa recentemente. Sendo apenas uma atriz desconhecida, não tinha saído nas notícias, então nem eu sabia. Como dizem, boatos se espalham rápido e, mesmo eu, sua irmã, não sabia dessa informação. Os colegas de escola da minha irmã tinham obtido essa informação com muitos enfeites e espalhado, e agora todos os vizinhos sabiam das transgressões dela. Como resultado, meus pais haviam se tornado pares sociais e a casa deles estava sendo vandalizada com pichações, apedrejamentos e telefonemas silenciosos e ameaçadores. Não podemos mais viver lá. Por que aquela menina fez essas coisas? Eu nem deveria ter dado à luz a ela. Agora você é minha única filha, disse minha mãe, desabando em lágrimas e se aproximando de mim. Por favor, não podemos mais viver naquela casa. Deixe-nos ficar aqui. Vamos viver felizes juntos. Sem saber o que dizer, silenciosamente segurei os ombros dela e a afastei de mim. Eu não me lembro de termos vivido felizes juntos, respondi. O que você está dizendo? Nós éramos uma família unida, disse minha mãe. É isso mesmo, Lianca, acrescentou meu pai, ambos parecendo confusos com minhas palavras. Eu podia sentir fortemente o desejo deles de não me incomodar. Se fôssemos uma família unida, eu não teria tido esse tipo de casamento. Vocês me venderam pelo bem da minha irmã. Mas você ainda está casada e morando nesta casa, não é? No fim, tudo deu certo. Não, disse meu pai, rindo. Irritada com a risada dele, impulsivamente o empurrei. Não sejam ridículos. O que querem dizer com a tudo deu certo? Tive sorte de que meu marido acabou sendo uma boa pessoa, mas se ele fosse uma pessoa terrível, eu estaria no inferno. O que acham que são as vidas das pessoas? Uma família construída sobre o sacrifício de alguém está destinada a desmoronar, gritei, liberando toda a minha raiva acumulada. Lágrimas escorriam dos meus olhos sem que eu percebesse. Meu marido, que estava ao meu lado, suavemente segurou minha mão. É importante perdoar as pessoas, Lianca, disse ele. Fiquei ainda mais irritada com o sorriso cínico do meu pai enquanto ele tentava me acalmar com essa frase paternal. Então, lancei uma declaração que vinha segurando há muito tempo. Então, por que vocês dois não vivem felizes com seus respectivos amantes? Não é importante perdoar as pessoas? Ambos congelaram diante das minhas palavras, se entreolhando com rostos pálidos. O que achavam? Que eu não sabia. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham amantes fora do casamento. Provavelmente pensaram que ninguém sabia, mas eu, e provavelmente minha irmã também, estávamos cientes disso. Não só a relação entre pais e filhos estava destruída, como também o casamento deles estava em ruínas. Você me traiu, gritou minha mãe, enquanto meu pai gritava de volta. Observei a briga deles com olhos frios. Quando eu disse que era importante perdoar as pessoas, quis dizer que vocês dois deveriam parar de brigar e se perdoarem. Eu ri e os dois ficaram em silêncio, aparentemente sem saber o que dizer. Não quero mais estar envolvida na farsa de vocês. Não me incluam nunca mais. Não sei, e nem me importa, se vocês são odiados pelos vizinhos ou qualquer coisa do tipo. Podem ir para o inferno, por mim tanto faz. Eu não tinha intenção de estar mais presa a eles, e nenhum desejo de ajudá-los. Soltei anos de raiva acumulada contra os dois, minhas palavras inesperadamente se tornando vulgares. Eles começaram a implorar desesperadamente que eu os perdoasse, mas eu percebi a terrível relação que existia entre eles. Que feio! Claro que recusei suas súplicas e declarei: se tentarem me envolver de novo, levarei isso às autoridades. Bom, era mais como o ditado sujo falando do mal lavado. Eu disse que levaria às autoridades, mas nem sabia exatamente para onde iria. A polícia provavelmente não seria confiável. Então, suponho que em situações como essa, é importante agir com firmeza.
Não sei se minhas palavras tiveram algum efeito, mas parecia que eles perceberam que não havia como se aproximarem de mim. Os dois se ajoelharam no chão. Vamos, disse meu marido, me instigando a voltar para dentro de casa. Obedientemente, segui guiada pela mão dele. Por um tempo, ainda pude ouvir os dois choramingando e chamando meu nome do lado de fora, mas eu não abri a porta. Aproximadamente um mês após o incidente, recebi uma ligação dizendo que a casa dos meus pais havia sido incendiada de forma suspeita. Não sei se isso está relacionado ao incidente da minha irmã e o culpado não foi encontrado. Mas, considerando que a casa havia sido vandalizada com pichações e estava em ruínas, não tenho dúvidas de que foi algum tipo de travessura. Meus pais escolheram não se divorciar, mesmo depois que suas aventuras foram expostas. Minha mãe sofreu queimaduras no rosto, da qual estava tão orgulhosa. Embora não tenha se ferido gravemente, a área ficou algo parecida com couro. Seja por isso ou por alguma outra razão, meu pai abandonou a casa um dia, sem dizer nada à minha mãe. Ela parecia acreditar que isso ocorreu porque seu rosto já não era mais bonito, e a mulher que costumava amar sair quase não saía de casa. Como já estavam se enganando um ao outro como casal, acredito que seja mais provável que ele tenha se cansado de estar com ela, e não por causa da aparência. Só Deus sabe a verdade, mas provavelmente conheço meu pai melhor do que minha mãe, que não percebeu a traição do marido. Parece que meu pai também estava bajulando pessoas importantes, usando dinheiro emprestado de agiotas para promover minha irmã, e com o incidente envolvendo ela, ele perdeu o próprio emprego e agora vive dias cheios de dívidas. Após aproximadamente 1 ano e meio na prisão, minha irmã começou a aparecer em noticiários suspeitos, provavelmente porque não tem dinheiro. Ouvi rumores de que ela está mentalmente doente, mas isso já não é mais da minha conta. Pensando que quem planta colhe, e isso é bem verdade. Tenho a intenção de observar seu futuro à distância. Por outro lado, atualmente estou abençoada com 4 filhos e levo uma vida agitada. Quando o menor nasceu, foram gêmeos, então foi realmente difícil. Tenho apenas o ensino médio e meu marido se formou apenas no ensino médio também. Quando fiquei grávida, estávamos preocupados por não termos capacidade financeira para criar 4 filhos, mas trabalhamos duro para conquistar nossas qualificações. Agora trabalho em administração de escritório médico e meu marido ocupa um cargo de gerência em um centro de atendimento emergencial conhecido por sua meritocracia, que não se importa com histórico acadêmico ou nacionalidade. Foi difícil estudar enquanto criava as crianças e estava grávida naquela época. Mesmo que meu marido estivesse ocupado procurando trabalho, ele me apoiou muito e sou muito grata. Ele é cooperativo com a educação dos filhos e as tarefas domésticas. Embora nosso casamento tenha começado de forma estranha, tenho orgulho de ter terminado com esse homem. Nesse sentido, talvez eu devesse ser grata a esses dois. Meu marido não só é tímido, mas ainda me trata exatamente como uma namorada, mesmo agora. É um pouco vergonhoso, mas, mesmo nesta idade, ainda saímos ocasionalmente para o cinema ou para cafeterias. É como um encontro de estudantes. Mas para nós, que nos casamos sem experimentar essas coisas, é um momento importante. Espero que possamos continuar cuidando um do outro e valorizando nossa família. Espero que amanhã seja mais um dia feliz. É isso que penso enquanto vivo cada dia com gratidão. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com o que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!